abraço a todos aqueles que nos acompanham nesse momento importante, muito importante. As pessoas estavam sabendo do grave estado de saúde do Pelé, completando 30 dias internado, já depois de várias intervenções e internações. Eu sei que você já falou muito, muitos vão falar sobre tudo aquilo que o Pelé fez. Eu acho que quase todo mundo sabe o que o Pelé fez, né, jogando futebol. E também muita gente sabe o que ele fez fora do futebol, atuando em outras funções. Eu queria dizer para você, Piotr, para aqueles que nos acompanham, que foi um privilégio para mim ter acompanhado boa parte da carreira do Pelé, né? Ter entrevistado o Pelé, né, jogando futebol dentro de um estádio lotado, por exemplo, ver de perto tudo aquilo que ele pôde fazer no futebol. Mas eu tenho lembranças do Pelé, eu vou resumir, fora do campo de bola. O Pelé foi sempre um ídolo mundial, sempre. Nunca com o nariz arrebitado, sempre marcando pela humildade. Eu lembro que eu estava a bordo de um avião, um grande avião, com mais de 300 passageiros, e o Pelé chegou para embarcar. E quando ele chegava, você citou há instantes aí, um episódio no aeroporto de São Paulo, e quando ele chegava era uma verdadeira loucura, né? Daqueles que iam embarcar, aqueles que estão a bordo. Você imagina o que acontecia com o Pelé, e ele já sem estar jogando futebol, como imagem, como personagem, como figura importante, tudo aquilo que ele fez no futebol. E aí deu aquela muvuca dentro do avião, né? O comandante fecha as portas e tal, vamos decolar, e só se falava no Pelé a bordo. E aí o chefe dos comissários foi conversar com o Pelé, que estava na primeira classe. Olha, está uma muvuca lá atrás. Todo mundo sabe que o senhor, todo mundo sabe que o senhor embarcou aqui. E aí está todo mundo querendo pintar aqui na primeira classe para falar com você, pegar um autógrafo. Enfim, ele disse, olha, você tem um bloco do quê? Um bloco de papel, bloco de anotação. E o comissário disse, tenho, era da companhia aérea, né? Era um bloco largo, grande. Bom, Piotr, ele assinou, ele perguntou quantos passageiros tem aí. Tá lotado o avião, eram 300 passageiros. Ele fez um autógrafo em cada papeleta. Um grande abraço, Edson Pelé. Um grande abraço, Edson Pelé. O avião inteiro. Aí os comissários saíram distribuindo para os passageiros. Quer dizer, e com um sorriso no rosto, né? Então, inúmeras vezes ele fez isso pelo mundo todo. Eu estou dizendo um fato que nunca mais eu esqueci. Né? Vanderlei, parece papeleta de imigração, é isso? Cada um recebeu um do... Poxa. Isso, só que com Edson Pelé, que era o autógrafo dele. Né? Essa é uma passagem. Tem muitas outras. Ele desembarcou em Quito. Eu estou dizendo isso porque me perguntaram faz uma hora, mais ou menos, você podia contar algumas coisas, e eu não sabia ainda que ele tinha falecido. Eu fui informado agora porque eu estava em trânsito e informado por vocês. E aí eu falei, olha, eu lembro de muitas coisas do Pelé. Ele desembarcou em Quito, e a seleção brasileira estava no mesmo voo, e ele desembarcou como comentarista. Aliás, ter trabalhado como colega do Pelé em muitas transmissões, ele transmitindo, foi outro privilégio tê-lo por perto, além de ter entrevistado o Pelé. E aí tinha uma multidão de repórteres lá de cada cidade do Equador. A seleção brasileira estava chegando. Eles nem deram bola para a seleção brasileira que estava a bordo. Foi todo mundo para cima do Pelé. O Pelé. E não existia coletivo, né, Piotr? Então, ele atendeu um por um a rádio do Equador, lá da fronteira, não sei de onde. Ele atendeu um por um, com paciência, né? É aquela figura mundial, o exército, que foi recebido pelo exército equatoriano lá, é assim que a coisa acontecia. E em torno dele, ele atendendo a todo mundo. Nós desembarcamos em Kuala Lumpur, na Malásia,
E quando eu vou para o centro da cidade, de Kuala Lumpur, no prédio mais alto, imagine um prédio mais alto da cidade, nós estamos falando de São Paulo, da mais importante cidade do Brasil, o prédio mais alto de Kuala Lumpur, lá na Malásia, tinha uma enorme fotografia luminosa, era um luminoso, de uma grande empresa internacional que é patrocinadora dele até hoje, que eu vou dizer, é a Sony. A Sony lá no alto, na Malásia, e o rosto do Pelé piscando. Ele já não jogava mais, era o personagem mundial da Sony em todos os países. Então, esse era o Pelé. E, para fechar, Piotr, em 1994, Copa do Mundo, eu estava transmitindo de um local proibido a Copa do Mundo. Eu sabia que era proibido, mas eu queria transmitir de lá. E chegou a segurança norte-americana e com os homens da FIFA e me prenderam lá, me detiveram. E aí o que aconteceu? Já estavam me tirando a credencial da Copa do Mundo, porque eu estava num local impróprio. Né? Nisso, abre a porta do elevador. Saem 3 ou 4 seguranças, o Pelé atrás e mais seguranças atrás dele. Ele viu que estava acontecendo alguma coisa e veio em minha direção, né? Me pegou pelo braço e saiu caminhando comigo. Claro que os seguranças me esqueceram, né? Esqueceram a minha irregularidade, né? a minha atuação proibida lá. E aí, eu, de intruso, Piotr, eu virei convidado do rei. Então, eu queria dizer, nesse momento, obrigado, Majestade, por tudo aquilo que você permitiu que eu fizesse em campo, entrevistando você, por tudo aquilo que você permitiu que eu tivesse o prazer de estar sentado ao seu lado, em bancadas de transmissão, de muitas transmissões que fizemos pelo mundo, você como comentarista. Enfim, foi uma grande emoção ter acompanhado essa figura espetacular, né? Insuperável. E você foi muito feliz quando você estava descrevendo, enquanto eu me preparava para entrar no ar. Tudo que se faz hoje com a bola nos pés, ele já fez. Sim. Muitas vezes, e seguramente, não há registros, mas registro com imagem, mas ele já fez. E lances parecidos com o que ele já fez, toda hora a gente vê. Só craque pode fazer. Então, Piotr, participei agora dessa transmissão que você está fazendo, confesso com dor no coração, mas ao mesmo tempo, sabendo que isso era inevitável, uma situação de saúde irreversível, esse personagem que disparadamente, quando a gente faz qualquer tipo de ranking, a gente tira o Pelé. Pois não. Sinônimo de precisão, sinônimo de eficiência. Piotr. Vanderlei, você continua conosco, tá? Aliás, eu já tinha ouvido uma série de histórias de pessoas que abriram. Quando você vê um camisa 10 hoje, talentoso, jogando no futebol, eu tô dizendo porque eu não vi o Pelé jogar, eu confesso. Eu nasci em 1972, então aquela Copa do Mundo, eu não vi a Copa do Mundo. Vi depois, obviamente, pelos recursos fantásticos que a tecnologia nos dá. Você teve o privilégio da companhia dele, né, de conversas com ele, de entrevistá-lo profissionalmente, enfim. Mas quando você vê um camisa 10, eu que não nasci na era Pelé, confesso a você, quando eu vejo um 10, eu me lembro do Pelé. Nem que seja por um lampejo, rapidamente, mas eu vou me lembrar do Pelé sempre. O 10 craque, obviamente. E quando alguém não está honrando uma camisa 10, fala, pô, como assim, né? Olha, Piotr, claro que a gente lembra do Pelé, mas a gente faz uma certa comparação, tipo assim, olha, tem que ser bom de bola para usar camisa 10. Claro que a gente não quer que seja, ninguém espera que seja o Pelé, mas tem que ser o melhor do time, teoricamente, o melhor do time, ou alguém que saiba jogar realmente futebol, que tenha competência, talento, né, habilidade. Porque é sinônimo, aquilo que eu disse há instantes para você, né? Pelé é sinônimo de excelência. Quando você olha, esse mecânico é o Pelé dos mecânicos, sabe? Quer dizer, já é um enorme elogio, né? Um imenso elogio. Eu queria só, se você permitir, rapidinho, dizer que faz uns 15 dias, mais ou menos, a Paula Carvalho, nossa Paulinha, né? A Paula Carvalho me trouxe um documento raro, né? O diário secreto
do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Diário secreto do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Com as páginas amareladas, esse diário foi escrito no início de 1959. Eu nunca soube dele. Eu não tinha a menor ideia. Mas estava no acervo da casa do senhor Tuta, filho do Dr. Paulo Machado de Carvalho, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Todo mundo sabe do senhor Tuta. Estava lá na casa do senhor Tuta com a dona Margot. E a Paulinha trouxe, falou, dá uma olhadinha nisso. E eu fiquei assim impressionado, né? O doutor Paulo escrevendo tudo aquilo que aconteceu na Copa de 58, que muita coisa daquilo eu não sabia, né? Claro, não sabia, era garoto também, não sabia. E aí tem um capítulo, o capítulo do Pelé. O Pelé já internado, completou 30 dias de internação, nessa última internação, grave, né? Eu fui dar uma olhadinha lá. E, aliás, esse texto todo, só para facilitar, esse texto todo está no nosso portal, no portal jp.com.br, jovempan.com.br. Todos nós temos blogs lá, o meu blog, o blog do Vanderlei Nogueira, está lá, é a penúltima publicação, Diário Secreto, Pelé, Diário Secreto do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Resumindo, ele conta que o Pelé não era para ir para a Copa, e ele fala o que ele ouviu do preparador físico e também do doutor Gosling, que era o médico da seleção brasileira em 1958. Doutor Paulo, não dá para levar esse garoto, esse moleque, porque ele não vai se recuperar. Não tem jeito. Não vai participar da Copa, não dá. O administrador já está preparando oficialmente a dispensa do Pelé, né? Aí eles ficaram naquela dúvida, corta, não corta, ele não está em condições, não vai poder jogar, não adianta levar para a Europa. E aí o doutor Paulo disse, vamos levar. E o doutor Paulo bancou levar, mas ainda assim ele não tinha condições. Chegou lá nos treinamentos e tal, olha, não vai dar para ele começar a participar da Copa do Mundo, não vai ser possível. E o administrador já tinha recebido ordem de providenciar o retorno do Pelé, está escrito lá no diário do Dr. Paulo Machado de Carvalho, ordem de voltar. Aí o Dr. Paulo escreve, Deus não quis que ele fosse cortado. E aí o mundo ganhou o Pelé. Então, é um capítulo muito legal, só sobre o Pelé, com aquilo que disse em 1959. Eu estou falando em 1959, não era o Pelé, estava só começando. Imagino que veio ao longo de tantas décadas. Mas o Dr. Paulo escreveu que o mundo estava conhecendo uma pessoa absolutamente fora da curva, em outras palavras, sim, e que seria o maior jogador de futebol de todos os tempos. Início de 1959, Diário Secreto do Dr. Paulo Machado de Carvalho, que não está publicado, não tem banca para vender, não tem nada, era dele. Aí eu li tudo aquilo e falei, meu Deus, vou publicar isso. E publiquei, e está no nosso portal, jovempan.com.br, e o blog está à disposição de todo mundo. Vanderlei, volta você daqui a pouquinho, daqui a pouco também tem o Thiago Berrache aqui, mas chegou já, temos o